Para a nossa próxima palestra, vamos chamar o Dr. Marcelo Caetano Oliveira Alves, do SEBRAE, engenheiro elétrico, mestre e doutor em Física aplicada à Medicina e Biologia, consultor de negócio do SEBRAE, é professor universitário e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação em diversas instituições como Unip, FATEC, FGV e SENAC. Passo a palavra ao Dr. Marcelo. Muito bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, sou consultor do SEBRAE São Paulo. Quero agradecer ao pessoal do CTI, em nome do Marco, pelo convite, pela gentileza, aos meus colegas aqui de Campinas, do SEBRAE local, gerente Cavalcante, representado pela minha colega Maria Paula, por terem também estendido esse convite. Eu sou da Regional de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos trabalhar a cultura da inovação nas empresas, especialmente o programa ALI. O SEBRAE, ele trabalha essencialmente empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O grande desafio que nós temos, como o Marco citou, é aquele empreendedor, nem sempre por oportunidade, mas aquele empreendedor por necessidade. Aquele que se viu numa situação fragilizada e precisou, de uma certa forma, buscar opções de mercado e foi empreender. Não necessariamente por vontade própria, mas talvez, em alguns casos, por necessidade. E a falta de estrutura, a falta de planejamento, a falta de recursos é uma constante no dia a dia dessas empresas. Então, como que nós trabalhamos essa questão da inovação? Como que nós podemos fazer com que essas empresas inovem para que elas possam realmente ter o seu diferencial competitivo? Então, a inovação é uma ideia que, quando colocada em prática, traz resultados para a empresa. Então, para que você inove, realmente é necessário que haja um resultado, que essa empresa torne-se mais competitiva. E é isso que nós trabalhamos no nosso dia a dia, para mostrar como essa empresa pode alcançar esses resultados. Seja de melhoria na sua questão financeira, melhoria nos seus custos, nos seus processos. Esse é o nosso grande desafio. Agora, mostrar para esse empresário que sem recursos ele pode inovar, aí sim, nós precisamos garimpar, nós precisamos fazer um trabalho de base nessas pessoas. Tá? A inovação de um produto, né, é você colocar no mercado algo novo ou significativamente melhorado. A gente precisa sempre dizer para o empresário que ele não precisa criar algo que ninguém nunca viu, algo para o mercado, ele pode criar algo para ele mesmo. Então, ele pode, por exemplo, uma marcenaria. Nós atendemos dezenas de marcenarias. Todas são capazes de construir uma mesa dessa. Agora, quantas são capazes de desenvolver uma estrutura um pouco mais elaborada para entregar um produto melhorado, um produto diferente, um produto de maior valor? Comprar uma mesa é fácil. Agora, vender uma mesa, né, e achar uma mesa que realmente seja diferente, que nos atenda em nossas necessidades, para quem tem um problema de espaço, mas precisa de vez em quando tornar aquilo um pouco mais amplo, aí sim. Isso vai precisar de um trabalho de design, isso precisa de um trabalho de engenharia. E como é que nós fazemos para uma marcenaria que tem 3 pessoas, 4 pessoas trabalhando, o dono e mais 2, 3, olha lá, eles fazem um projeto, eles fazem a produção, constroem os armários e eles também instalam. Parar, como a gente convence uma pessoa, ou ele faz ele entender que ele precisa parar para desenvolver algo assim. Agora, a inovação não necessariamente precisa envolver uma engenharia complexa. Quantas empresas hoje usam embalagens? Todo mundo já levou uma caixa de pizza para casa. E essa caixa ficou dentro da geladeira ali com 2 pedaços, né, ocupando um baita espaço. Será que a gente não pode oferecer para o nosso cliente uma solução um pouco melhor para agregar valor ao nosso produto, fidelizar esse cliente? Isso não é uma engenharia muito complexa, isso não é aquela mesa que envolve engrenagens, isso é só uma questão de pensar um pouquinho, desenhar e resolver um problema que todos nós temos. Com isso, a minha pizzaria vai ficar na mente do cliente, vai ficar lembrada, opa, vamos lá, porque eles têm uma embalagem que é show de bola. Eu vou comprar a pizza deles só para mostrar para o meu convidado lá como que eu faço para guardar isso depois. Isso sim é a maravilha da inovação, quando a gente consegue agregar valor.
sem necessariamente precisar investir uma quantidade de recursos muito grande. Esse é o desafio do Sebrae do dia a dia. Quando a gente está falando em produção, em processos, né, é você entregar, né, ou realizar o seu processo de uma maneira diferente ou melhorado, ou distribuir, entregar para o seu cliente também de uma maneira nova. Né? Quando o pessoal começou a usar a mídia eletrônica para entregar jornal e não mais o jornal impresso, isso é uma inovação de processos. Aquela outra foto mostra uma vending machine de baguete, pão. Em alguns segundos ela assa o pão para você, ele já fica pré-assado, na rua você põe uma moedinha e sai com o pão e leva para casa. Isso torna a minha vida um pouquinho mais fácil. Mas eu falar, isso não envolve recursos? Com certeza. Eu posso, por exemplo, gastar uma quantidade de dinheiro bem grande e adquirir um robô desse para construir um muro. Eu sou um empreiteiro, ao invés de contratar um monte de pedreiros lá, eu coloco um robô e deixo ele o dia inteiro levantando esse muro. Olha que beleza. Com dinheiro fica fácil. Só o áudio aqui não está saindo. Agora, eu posso também fazer diferente. Gastar somente a minha imaginação e a minha criatividade. Só um minutinho que só veio o áudio. Ele não está saindo. Bom. Estava certinho, tá? Eu juro para vocês que nós testamos isso antes. Mas vamos que vamos. Então, olha só isso. A máquina de fazer... Opa, desculpa. A máquina de fazer kafta. Aqui é do Rei Leão, espetinho. Agora eu vou mostrar como é feito a kafta. Uma máquina simples feita de cano PVC, com um furinho atrás da curva e um amassador de batata para puxar a carne. Ó. Muito simples, rápido, encontra em qualquer material de construção e ela sai perfeita, compactada, pode ir direto para a grelha. Fantástico! Quanto ele gastou para fazer essa maquininha? Não precisa ser um robô de centenas de milhares de reais. Pode ser um equipamento que deve ter custado 20 reais talvez, e bastante criatividade. Nós já sabemos, e o Marco disse isso muito bem, a criatividade ela é feita dentro da empresa com as pessoas que ela tem. A inovação, desculpa, né, é feita com a criatividade. As pessoas são criativas, o que a gente precisa é estimular essa criatividade. O nosso trabalho é focar, é dizer para o empreendedor que ele é capaz, sim, de desenvolver algo inovador, melhorar os seus processos, sem necessariamente ter que gastar recursos às vezes que ele não dispõe. Marketing, né, também é a forma como você apresenta o seu produto, a concepção do seu produto. Quando o Marcos falou que usava as havaianas antigamente como ele usa hoje, todos nós, né? Antigamente, na minha casa, elas ficavam lá junto com os materiais de limpeza, a gente usava aquilo o dia inteiro, se tocasse a campainha, tirava, ia pôr um outro sapatinho para atender a porta, né? Olha só. Opa! Esse vídeo é muito antigo, o áudio dele é um pouquinho ruim, mas lembra do Chico Anísio? Olha lá no supermercado, comprando havaianas. Ele disse, nesse caso, que as legítimas eram só havaianas, aquelas que não deformavam, não tem cheiro e não soltam as tiras. Lembra disso? Não deforma, não tem cheiro e não soltam as tiras. Essa era a concepção do produto antigo. Agora, a inovação é você mostrar esse produto de uma forma diferente. Guardem esses três, né, slogans. Não deforma, não soltam as tiras e não tem cheiro. Aí, precisamos mudar. Temos que agregar valor a esse produto.
Vamos mudar garoto propaganda? Esse é o primeiro comercial de Havaianas com tradução para surdo-mudo. Já que todo mundo usa Havaianas, tá certo deixar ninguém de fora, né? Agora, todo mundo pode entender que elas são lindas, super confortáveis e combinam com tudo. Com biquíni, com esse topzinho, com essa sainha aqui. Não se deixe enganar, tem que ser Havaianas. Você pega o mesmo produto e, ao invés de dizer agora que ele não deforma, não tem cheiro e não soltam as tiras, você diz que ele é lindo, super confortável e combina com tudo. É o mesmo produto, mas agora eu estou mostrando ele de uma forma diferente, apresentando ele de uma forma diferente para o mercado. Uma coisa é comprar algo que não tem cheiro, não deforma e não solta as tiras. Outra coisa é comprar algo lindo, super confortável, né? E que combina com tudo. Mas o produto é o mesmo. Essa é a grande sacada da inovação. Como eu mostro para o meu cliente que aquele produto é algo a mais, é algo diferente. Marketing é tudo. Eu adoro esse vídeo. Imagina aqui, nessa situação. Esses dois são os clientes. Olha o seu concorrente, que bonitinho. Olha o outro concorrente, que gracinha. Agora, olha lá, o meu empreendedor, todo desanimado. Será que ele leva o cliente? A mala pronta. Leva ou não leva o cliente? É isso, né? Você tem que apontar os seus diferenciais competitivos, você tem que mostrar as suas fortalezas para o cliente. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho essa questão, né, do psicológico, a questão do motivacional do nosso cliente. Por quê? Ele já se sente, em determinadas situações, derrotados pelos fatores externos que ficam pressionando a empresa. Aí a gente pode falar dos fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, né? Tudo isso pressionando a empresa do meu cliente e ele pensando realmente, eu não consigo, eu não posso, eu não sou tão bom assim. Ele é, basta mostrar tudo o que ele pode fazer. Agora, a gente ainda pode também mostrar para o cliente que ele tem outras formas de se relacionar, de inovar. Ele pode fazer, por exemplo, parcerias. Existe o Sebrae, existe todo o Sistema S, o CTI aqui, ele pode vir buscar, tem ajuda, mas ele tem que sair de dentro da caverna, né? Ele tem que olhar o mundo lá fora. Ele precisa andar junto, porque junto, com parcerias, tudo fica mais fácil. Ninguém chega a lugar nenhum hoje, nesse mundo globalizado, sozinho. Imagina se cada um ali daqueles pinguins fosse agir por conta própria. Cada um correr e pular para um lado. Eles precisam se organizar para enfrentar o concorrente, para enfrentar a ameaça. Cada empresário cuidando da sua vidinha, andando, né, na estrada ali dos desafios, e de repente, olha a ameaça. Juntos, né, nós podemos fazer a diferença. Se cada um fosse só cuidar da sua vida, olha o que o concorrente lá de fora ia fazer com a gente. Nós trabalhamos muito essa questão do associativismo, do cooperativismo, da cooperação competitiva. Compras em grupo, por exemplo, podem tornar as empresas mais competitivas. Desenvolver uma pesquisa que seria impossível, né, financeiramente para uma,
mas isso feito coletivamente, pode ser. Esse projeto Ambientronic foi o quê? Um grupo de empresas que veio buscar realmente uma solução. E isso já se mostrou que é possível. Em Ribeirão Preto nós tivemos o BHP também, com auxílio da BIMO, da Apex, Brazilian Health Products, onde empresas criaram um consórcio de exportação. Um dos dados, eu acompanhei no finalzinho desse projeto, um dos indicadores mostrou que uma das empresas aumentou em 400% o seu faturamento com exportações de produtos. Isso por quê? Elas trabalharam em grupo. Agora, para isso, é necessário que o empresário queira mudar. Queira mudar. Tem uma piadinha que diz, né? Quantos engenheiros se precisa para trocar uma lâmpada? Aí você fala, depende da escada, se a escada para sozinha, você sobe, um só dá conta, se a escada tiver que ficar segura um, segura o outro, sobe. Aí a gente pergunta para o psicólogo, né? Quantos psicólogos são necessários para se trocar uma lâmpada? Aí o psicólogo responde, depende se a lâmpada quiser ser trocada. Né? Se a lâmpada quiser permanecer lá daquele jeito, ela vai ficar. Então, o empresário tem que mudar. A gente faz esse trabalho de tentar mostrar para ele que depende dele. I used to be a cat. O empresário precisa deixar de ser gato. I'd be aloof till lunch, Nada contra gato. then coldly indifferent after. Mas é assim, é o dia após dia, mata o leão do dia, né? Vende o almoço para comprar a janta. Why Não. be so cat? Vamos inovar, vamos enveredar por essa questão da inovação. Mas para isso tem que sair da toca, tem que ir lá para o mundo exterior, olhar o que tem. I mean, look at the world today. It's amazing. Running, amazing. Chasing cars, amazing. Sticks, amazing. Carpe diem. It means grab the frisbee. Maybe we should all be a bit more dog. Be more dog. Quando a gente convence o nosso empresário que ele pode deixar de ser gato e tornar-se cão nesse mundo dos negócios, aí sim, ele começa a entender a cultura da inovação. A cultura da inovação, ela parte de cima para baixo. Ela é um comprometimento da diretoria da empresa. A empresa precisa mostrar para os seus colaboradores que ela vai capacitá-los, que ela vai valorizá-los. Precisa criar para isso também, para que a inovação aconteça, um ambiente que seja aberto, envolvente, inspirador, desafiador. Quando você tem um ambiente propício, as pessoas capacitadas, estimuladas, motivadas, aí as ideias vêm. As ideias, né? Estimuladas, focadas e validadas. Não é só dar ideia, é você trabalhar para que essas ideias venham resolver um problema. E a gente, então, usa ferramentas não só de inovação, mas planejamento estratégico e outros produtos para fazer com que isso torne-se uma roda que vai girar incessantemente, continuamente. Né? Para você trabalhar o ambiente, você pode fazer diversas coisas, torná-lo, né, totalmente adequado às necessidades do trabalhador, estimulante. Mas olha só, uma simples ginástica laboral, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, já aumenta a produtividade dos colaboradores e muito. Torna o ambiente mais agradável. Quando a gente fala em pessoas, a gente precisa também fazer com que essas pessoas estejam estimuladas a colaborar com a gente. É fazer ele sair da função de empregado, funcionário, para se tornar um colaborador. Vocês acham que esses aqui estão colaborando com a empresa? Não valoriza o pessoal, não. Deixa solto. Né? Olha a criatividade usada para nada, é útil. Já perceberam, isso não vai dar certo, né? Poderiam estar desenvolvendo algum trabalho útil, criando, né? Mas estão usando a criatividade para nada que presta. E quando você tem, salvo os devidos exageros, né, uma pessoa que quer resolver um problema.
Como é que ele faz para colocar essa Bobcat em cima desse caminhão? Ainda ajeita ela na caçamba para ficar certinho. Cara, é louco. Chupa, cambada! Imagina você identificar esse funcionário, você trabalhar essa pessoa para ele usar essa capacidade criativa, essas habilidades em prol da empresa. Tá? Não que isso que ele tenha feito seja uma coisa boa, tá? Mas imagina o potencial que essa pessoa, se bem trabalhada, pode, né, gerar para a empresa em termos de ideias, de contribuições, de colaboração. Essa é a questão aqui. Né? Por quê? Nem sempre ideias geram resultado para a empresa. Na hora que chegar o inverno, de repente, você pode usar esse porta-papel higiênicos em cima da cabeça, sempre que você precisar, só o nariz já está a mão ali, ó. Olha que beleza. Né? Na hora que sair o trem que vai daqui até o Rio de Janeiro, você vai dormindo, põe um capacete que gruda no vidro para você não ir batendo na pessoa do lado, não ir tombando, né? E escreve aqui em cima, ó, me acorda lá em São José dos Campos, né? E alguém vai e te acorda. Agora essa daqui é a que eu mais gosto. Quem nunca teve aquele problema de estar com uma coceirinha nas costas e você pede para alguém coçar e a pessoa nunca acerta o ponto que está coçando? Isso é horrível. Você fica mais para cima, para baixo, para esquerda, não, aqui, não, mais para cima. Pronto. Você compra uma camiseta com um gabarito. Aí você fala, coça no F5, pelo amor de Deus. A pessoa vai lá certinho, no quadradinho e resolve o seu problema. Criatividade nota 10. Agora, isso vai gerar resultado para a empresa? Será que isso vende? Será que isso vai fazer com que a empresa torne-se uma referência em camisetas, em estamparia a partir disso? Então, quando você foca a criatividade, você consegue realmente resolver problemas. Mas para que isso aconteça, a cultura da inovação precisa de comprometimento de todos. A partir da diretoria, isso vai descendo. É igual quando você vai implantar uma norma de qualidade, por exemplo. Se você não tiver o compromisso de todos que estão lá em cima, não adianta você tentar convencer o chão de fábrica que eles precisam seguir os processos. Atitude, lembra? Vamos deixar de ser gato e nos tornarmos mais cão. E liderança. Isso precisa ser trabalhado. A gente também precisa fazer com que tenhamos mais líderes. Identifiquemos esses líderes e esses líderes sejam trabalhados. Tá? Inovação não precisa custar muito. Oi, bom dia, vizinha. Esse é o Valdir Pipoqueiro, lá de Curitiba. Você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinha, seu kit higiênico põe na sacolinha, tá bom? Kit higiênico. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Depois que paga, ele dá álcool em gel para a pessoa passar na mão para comer a pipoca. Depois que mexeu com o dinheiro. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que ninguém oferece. Olha só, vantagens que ninguém oferece. Isso é um pipoqueiro falando isso, gente. Aqui que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Comprometimento e atitude, lembra? É uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa.
E a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade, eu não deixo o de valor pegar a pipoca agregado. dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado, Obrigado. Tudo de bom para si. Hoje a pipoca do Valdir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo. Inovações que ele vem É fazendo. muito importante a gente inovar. Ele já entendeu, A gente hein? percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja e hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola. Bom processo. E mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que na verdade são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca o freguês ganha um. A maioria dos comerciantes que eu trabalho não tem cartão Fidelidade. A sua pipoca de Pipoqueiro para tem. mim é um motivo de festa, porque eu tenho certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência. Ele Olha é só, fiel. fidelizando. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida. para 30% da receita Então, líquida hoje para eu inovação. Comecei a comprar meus uniformes. Tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. 30% da receita líquida em inovação. Que maravilha, hein? Desafio, né? Uma empresa que queira levantar a mão e falar, eu ponho mais que 30% da minha receita líquida em inovação. Deve ter. Aí, segunda parte, já partindo para o final, o que é que nós podemos realmente, como Sebrae, colaborar para que essas empresas tenham a cultura da inovação implantada nos seus negócios? Uma ferramenta fantástica que nós temos hoje funcionando é o programa ALI, Agentes Locais de Inovação. Nós sabemos que o empresário tem uma dificuldade muito grande em sair do seu dia a dia, do seu cotidiano. Ele bate o escanteio, corre para cabecear e ainda volta correndo porque o gol ficou sem ninguém, né? Como que ele pode, então, receber ajuda para trabalhar essa questão de inovação? Então, o Sebrae contratou profissionais, capacitou esses profissionais e numa parceria com o CNPq, eles tornaram-se bolsistas de um programa que vai atender essas empresas de pequeno porte, né, por até 2 anos, trabalhando gestão e inovação. As empresas, né, faturando entre 360 mil e 3,6 milhões, aquelas que a gente entende que começam a ter condições de absorver essa questão da cultura da inovação. O Sebrae Nacional, isso em termos de Brasil, já investiu até agora 135 milhões, só no ano de 2015, 135 milhões de reais para manter esse programa em todas as unidades da federação. No total, mais de 278 milhões de reais investidos para ajudar diretamente os empresários a implantarem a cultura da inovação. Quando a gente pergunta para os empresários o que é que ele fez a partir de então, 76, quase 77% já melhoraram o atendimento. 74% melhoraram a qualidade dos produtos e serviços. 73%, quase, né? 72,8% melhorou processos na empresa. Gestão, controles financeiros, cultura da inovação para mais da metade.
layout, aí vai. Ou seja, são resultados concretos, resultados práticos daquilo que o Sebrae tem feito para trabalhar a questão da inovação junto com os empresários. Né? O que a gente faz para conseguir esses resultados? Bom, esse ALI é formado em nível superior, tá? Até 3 anos de formado, ou seja, aquela pessoa que saiu recentemente, já tem uma experiência de mercado, pequena, mas ainda está com todos os conceitos, está com aquela vontade, como dizia o meu gerente, ele tem sangue nos olhos, né, para querer fazer a diferença. Ele vira um bolsista e é capacitado. Depois, ele aplica um diagnóstico de gestão, que é o MPE Brasil, que foi desenvolvido em parceria com o Sebrae pela Fundação Nacional da Qualidade, e depois também o nosso radar da inovação, que é um diagnóstico específico para mostrar como que a empresa está posicionada diante das melhores práticas em 13 ambiências inovadoras. Ele desenvolve um trabalho científico, cada ALI vai escrever artigos científicos, olha o conhecimento sendo formalizado, o conhecimento sendo gerado. Ele também vai pesquisar técnicas sobre os segmentos, e nós indiretamente estamos qualificando esses profissionais para o mercado amanhã. Né? Ele sugere ações, e junto com a gente lá dos escritórios regionais, essas ações que ele sugere para aquela empresa são avaliadas, validadas, e então proposto um plano de ação para aquele cliente. Tá bom? E a ideia dele, sempre, implantar a cultura da inovação na pequena empresa. Ele aplica, então, primeiro ele sensibiliza, ele adere, ele aplica esses diagnósticos, ele faz uma devolutiva, né, da matriz SWOT para esse cliente, pela ótica do agente, que ele foi capacitado para isso, desenvolve um plano de ação com 5 ações por ciclo, sendo que 3 delas têm que ser de inovação e 2 de gestão. Aí, essas ações são implementadas, o Sebrae São Paulo e os outros das outras unidades da federação dão suporte para que essas ações sejam implementadas, com todo o seu portfólio de serviços e produtos. Depois, é medido novamente, é refeito, né, o diagnóstico, ou no caso esses 2 diagnósticos, e aí a gente consegue ter um T0, T1, e vai girando esse ciclo por até 4 vezes em 2 anos e meio. Então nós conseguiríamos ter T0, T1, T2 e T3 para saber qual é a evolução dessa empresa. Realmente nós estamos focados hoje no resultado que essas ações estão trazendo para a empresa, ou seja, realmente na questão da inovação. Olha só, a grande inteligência de mercado que nós temos criado com isso. Esse aqui é o MPE. Ele dá para o diagnóstico MPE, ele dá para o cliente, para o empresário, como que a empresa dele está posicionada em termos de liderança, resultados, processos, pessoas, informação, sociedade, clientes. Então a gente consegue avaliar, no caso, na nossa região de Ribeirão Preto, o desempenho global foi esse aqui. Reparem, até 100%, em liderança 40%, em processos aqui a gente tem menos, tem 40% também, aqui em resultados menos. Olha só como que a gente consegue ter uma informação de como essa mancha consegue melhorar. Estratégias, precisamos trabalhar, clientes, a questão da sociedade, informações, pessoas. Então a gente começa a entender como que essas empresas estão do ponto de vista de boas práticas. No total, 31% em média foi o score que essas empresas alcançaram. Isso de 100%, ou seja, nós temos muito para trabalhar. Só indústria. A minha área dentro do Sebrae Ribeirão Preto é trabalhar com indústrias. Ali o desempenho foi um pouquinho pior que a média global, então nós temos essa mancha, mas não está muito diferente daquela outra também. Agora sim, quando a gente fala do MPE para alimentos e bebidas, então a gente consegue segmentar. Então eu quero saber somente as indústrias do setor, do segmento de alimentos e bebidas. Olha só, nós identificamos que, quando a gente está falando do ponto de vista, né, de processos, foi a melhor nota, 37,05. O que são os processos? Né? É como que a empresa trabalha os processos principais do seu negócio, tratando fornecedores, aspectos econômicos. A indústria de alimentos, ela costuma ter os seus processos bem organizados, relativamente, apesar de que aqui está 37, questões de normalização, questão de mercado, questão de exigências. Porém, quando a gente vai falar em resultados, 2,8. O que são resultados? É a forma como que essa empresa acompanha
os seus referenciais comparativos e avalia o seu desempenho. Ou seja, não tem nenhuma forma de medição, não tem indicadores implantados. E a gente sabe, né, em administração, que aquilo que não se mede, não se gerencia. Então, ele tem a linha de produção e a questão de logística, tudo isso organizado, porque ele depende disso. Agora, do ponto de vista interno, ele está muito longe daquilo que podem ser boas práticas. Então, nós conseguimos traçar planos específicos para esse tipo de segmento, focando em alimentos, quais são as principais peculiaridades em alimentos e bebidas. A gente pode também olhar a construção civil. Construção civil ali, a gente colocou como sendo marmoraria, a cadeia, né? Marmorarias, marcenarias, serralherias, artefatos de concreto. Olha só, processos um pouquinho melhor também. É aquela questão da produção, que a empresa, na verdade, nasceu no chão. Aí, o chão de fábrica foi a primeira coisa que surgiu. Ele comprou uma máquina e começou a trabalhar. Provavelmente ele era de uma outra empresa e abriu a sua. Então, tudo surgiu do primeiro serviço que ele pegou. E a empresa depois foi se organizando, mais ou menos, em torno do chão de fábrica. Então, ele sabe um pouquinho melhor trabalhar seus processos. Mas, mais uma vez, em resultados, olha só, 1.04. Marmoraria, marcenaria, serralheria, eles não têm nenhum tipo de controle, é muito pequeno. Não calculam custos, não têm indicadores de produtividade. Muito mal eles conseguem identificar se eles estão tendo lucro naquilo que estão fazendo. Porque eles estão hoje competindo em preço. Eles estão presos, né, na commodity, porque o cliente chega, ó, quanto custa? Ele fala, 10 mil reais. Ele chega, ó, tem outro que faz por 9.500. Ele fala, então eu faço a 9. Ele vai no outro de 9.500, baixa para 8,5, para 9, para 8,5, e assim vira um leilão, né? É cotação, e eles ficam presos. Eles não conseguem justamente agregar valor, sair desse ciclo, né, de brigar por preço. É o que a gente quer com a inovação. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento. Quando a gente está trabalhando em metal mecânica, nosso foco aqui foi principalmente a indústria do setor de sucro alcooleiro, bioenergia. Olha só, também como que eles estão distantes do ponto de vista de gestão da empresa. Eles tiveram 36,83 em processos. Ali eles são um pouco melhores organizados, porque eles têm, inclusive, já alguma certificação, inclusive porque o cliente, principalmente a usina, exige que eles estejam minimamente organizados. Porém, ainda pecamos nos resultados. Indicadores, né, controles, médias históricas, uma série histórica de informações para identificar como que é a sazonalidade do mercado. Enfim, é isso que a gente começa a trabalhar forte com o nosso grupo lá. Aí vem a parte de inovação. Olha só, alimentos e bebidas agora, esse é o radar da inovação. Reparem, olha como que deu muito forte a dimensão plataforma. O que é a dimensão plataforma? É um conjunto de componentes comuns, métodos de montagem, tecnologias usados para modular o seu portfólio. Ou seja, eles utilizam a linha de produção para fazer diversos produtos, para montar o portfólio. Ok, faz bolacha, faz biscoito, faz barrinha, ele faz um monte de coisas ali dentro da linha. Ótimo, é um portfólio. Porém, quando a gente vai agora olhar o pior, rede. É uma indústria reativa, ela espera o cliente chegar. Tá vendo? Não conecta, ela não está conectada aos seus clientes. Geralmente ela é varejista, né? Atacadista, desculpa. Então ela vende para um cliente único, às vezes, pega uma grande rede de supermercados ali, ou um distribuidor ou dois, e fica em cima dele. Não tem pontos de venda, não tem acesso a mercados. Então nós trabalhamos muito forte nesse negócio de acesso a mercados, fazemos encontros de relacionamento de negócios, nós fazemos esse empresário entender que existem outras pessoas querendo comprar os seus produtos. Quando a gente fala agora da construção civil, mesma coisa. Eles usam o que tem para desenvolver várias atividades. Porém, olha só, presença e rede, os dois piores. A rede é aquela questão, eles estão pouco conectados aos seus clientes. Eles ficam esperando o cliente aparecer. Fico lá dentro da minha empresa e o cliente chega para pedir um projeto, para pedir um orçamento. Outra coisa, a presença. Olha só, como que ela coloca seus produtos no mercado? Né? Muito pouco. Ela não é
ativa nesse sentido. A gente está justamente fazendo encontros e relacionamentos para fazer com que essas empresas comecem a levar da produção, né? A puxar da produção e não ficar empurrando. Essa que é, desculpa, é empurrar da produção, né? E não ficar simplesmente atendendo a pedidos. Com isso, nós temos uma ideia bem clara de como que está acontecendo o processo de gestão e inovação dentro das empresas. Olha só agora, do metal mecânico, a plataforma lá em cima. Mas, agregação de valor. Nós estamos falando nessa indústria metal mecânica, o cara faz parafuso. Qual o valor que hoje você consegue agregar a esse tipo de produto, né? Então, ele está preso nessa questão de baixa agregação tecnológica, baixa agregação de valor. Ele não atualiza, ele está fazendo do mesmo jeito como era há décadas atrás. Então, o que a gente precisa agora é começar a trabalhar isso para ele descobrir fluxos de receitas não explorados, formas de captar valor, né? Junto com parceiros, reaproveitando aquelas instalações que ele tem para conseguir melhorar a sua renda. Então, o programa Ali não só atua diretamente junto com o empresário, mas traz para o Sebrae São Paulo, nesse caso em particular, uma informação valiosíssima de como que as nossas empresas hoje estão posicionadas quando a gente pensa em boas práticas de gestão e inovação. Isso nos faz direcionar todos os nossos esforços em áreas que são realmente necessárias. Quero agradecer mais uma vez a todos pela presença e pela paciência. Meu contato lá de Ribeirão Preto e o contato da minha colega, Maria Paula, aqui de Campinas. Ela vai fazer essa ponte sempre que necessário conosco lá em Ribeirão ou com outros escritórios regionais. Usem, abusem, né, da minha colega aqui, aproveitem o Sebrae de uma forma geral. Nós temos bastante a oferecer para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e muito bom dia.